Sem abertura com música cool, porque a gente começa agora com um protesto. Essa edição do podcast da Lolerer de terça-feira. Estou sentindo falta dos meus ouvintes nos comentários do nosso podcast. Eu preciso que você saiba que os seus comentários aqui nos ajudam a calibrar a informação, entender sobre as suas preferências e continuar gerando um senso de comunidade aqui nessa plataforma também. Uma vez que essas considerações foram feitas, agora sim a produção pode colocar a vinheta mais aguardada de todas as manhãs, porque está no ar mais um episódio do podcast da Lolerer. Vamos lá! Um excelente dia para todos vocês, terça-feira, segundo episódio da semana do podcast da Lolerer, e para quem ainda não me conhece, eu me chamo Caio. Olha só, hoje nós temos 3 decisões em 3 áreas diferentes. A primeira é da segunda sessão do STJ, tese vinculante sobre desconsiderações da personalidade jurídica. Foi fixada lá no início do mês, mas com a advocacia empresarial repercutindo agora em entrevista que a Conjur publicou ontem. A segunda é do STF, repercussão geral sobre o prazo de 5 anos para filhos separados de pais com hanseníase pedirem indenização. Tese vinculante divulgada ontem. A terceira é uma decisão emblemática de São Paulo. Professor que perdeu a licença paternidade pela demora administrativa. A justiça converteu o direito em dinheiro. E a análise de hoje é do Ricardo Fernandes no portal. Uma tese forte sobre concurso público e exame de saúde. Dada então a largada nas melhores informações jurídicas do país através desse podcast. Vamos lá! Aos nossos colegas do empresarial, contencioso cível, recuperação de crédito ou defende sócio de empresa em execução. Olha só, nós estamos falando agora de um recurso especial que veio da segunda sessão do STJ, uma decisão por 4-3, fixada em 7 de maio. A advocacia empresarial repercutiu na Conjur ontem, em matéria com 4 especialistas. E vale ouvir com atenção porque a tese é vinculante e muda critério prático no contencioso. Olha só o caso, gente. Empresa encerrou as atividades sem patrimônio. Credor pediu desconsideração da personalidade jurídica para atingir os sócios. O tribunal de origem aceitou. A tese era simples. Se a empresa fechou irregularmente e não tem bens, presume-se abuso. O STJ derrubou imediatamente. Isso foi o que aconteceu e agora vamos às considerações. Prevaleceu o voto do ministro Raul Araújo. Acompanharam Antônio Carlos Ferreira, Maria Isabel Gagliotti e Vilas Boas Cueva. Ficando então vencida a ministra Nancy Andrighi com Humberto Martins e Daniela Teixeira. A tese fixada é bem cirúrgica. Para desconsiderar a personalidade jurídica em relações civis e empresariais, é necessária a comprovação efetiva de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Teoria maior, pura, insuficiente a mera inexistência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular das atividades. E a Conjur ouviu ontem 4 especialistas. Felipe Vieite, do W. Faria, disse que a tese contrária teria efeito sistêmico devastador, desincentivo à atividade empresarial, transformação da responsabilidade limitada em ilimitada. Vanderlei Garcia Júnior lembrou que o encerramento regular de empresa no Brasil é caro, lento e burocrático. Marcelo Godke fez um ponto interessante. A tese restritiva deveria se aplicar também nos casos tributários hoje tratados pela súmula 435 do STJ. E o ministro João Otávio de Noronha, em intervenção em plenário, foi direto. Quem consegue encerrar uma sociedade limitada no Brasil? Para advogado empresarial, 3 aplicações. A primeira é que a tese é escudo. Defesa de sócio pode invocar IDPJ exclusivamente para frustrar crédito. Segundo, para credor, o ônus subiu. Tem que produzir prova concreta de fraude. E a terceira, vale acompanhar o que vai acontecer no campo tributário, onde a regra ainda é mais rigorosa. O espaço na mesa agora é para você, meu amigo e minha amiga, que atuam em direito constitucional, responsabilidade civil do Estado ou direitos humanos. Olha só, o recurso é o extraordinário com agravo 1.581.185. Tema 1456 da repercussão geral. O STF, julgamento em plenário, virtual encerrado em 4 de maio, com tese divulgada pelo Supremo ontem. O ministro foi o Edson Fachin, presidente da Corte. Olha o contexto. Entre as décadas de 20 e 80 do século passado, o Brasil adotou política de isolamento compulsório de pacientes com hanseníase.
Os internos eram enviados ao Hospital Colônia, e os filhos, mesmo recém-nascidos, eram separados dos pais e enviados a instituições de internação infantil ou deixados com terceiros. A política durou cerca de 60 anos. Acabou oficialmente em 1986. E a tese fixada confirma e amplia o entendimento já firmado na ADPF 1070, julgada em setembro de 2025. Filhos de pessoas atingidas pela hanseníase, cujo fundamento da ação seja o afastamento forçado promovido pelo Estado, têm 5 anos para ajuizar a ação indenizatória contra a União. O marco temporal é a publicação da ata de julgamento da ADPF 1070 em 29 de setembro de 2025, sem prejuízo da necessária demonstração, em cada caso, dos pressupostos da responsabilização civil do Estado. Para advogado que atua em responsabilidade civil do Estado, 3 pontos práticos. O primeiro é o seguinte: o prazo termina em 29 de setembro de 2030, janela editorial bem clara. Segundo, o caso paradigma agora é vinculante via repercussão geral. Todos os juízos têm que aplicar. E terceiro, a tese exige demonstração caso a caso dos pressupostos da responsabilidade civil. Não é automática. A ação precisa caracterizar nexo causal entre a política estatal e o dano sofrido pelo autor. A produção agora traz pra cá aquele jazz que a gente já conhece para o momento da publicidade de respeito. Você já sabe, a reforma do Código Civil está em movimento. Mas a pergunta é a seguinte: você já garantiu a sua vaga nos bastidores da reforma? A gente está batendo na porta. Nos dias 20, 21 e 22 de maio, das 9 às 11, ao vivo, a Lauleria reúne juristas que estão participando diretamente das discussões da reforma para 3 manhãs ao vivo de leitura técnica, bastidores e debate jurídico de alto nível. Enquanto muita gente vai esperar o texto final sair, você pode acompanhar agora o que já está sendo construído. O link para fazer a sua inscrição está aqui na descrição desse episódio. Não perde, por favor, porque isso vai acrescentar algo de valor na sua advocacia. Na seleção da Lauleria, agora eu quero convocar o time de direito administrativo que atua contra a fazenda pública ou em direito de família relacionado ao serviço público. Essa informação é direcionada para vocês. Decisão da 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública de São Paulo. E o relator, juiz Silvio José Pinheiro dos Santos. Decisão publicada ontem. Olha o caso. Professor da Rede Municipal de Sertãozinho, em São Paulo, pai homossexual de gêmeos, teve o pedido de licença paternidade negado administrativamente. Entrou com mandado de segurança. Ganhou em primeira instância. A prefeitura recorreu. Tudo correu, recurso por recurso, até o trânsito em julgado em agosto de 2024. Quando finalmente venceu, os filhos já tinham 3 anos e 5 meses, e ele não fazia mais parte do quadro de funcionários da prefeitura. Não havia mais como gozar da licença. E isso foi o que aconteceu, mas o que nós deveríamos estar pensando? A tese da turma recursal é precisa. Quando a tutela específica determinada pela Justiça se torna fática ou juridicamente impossível, a obrigação se converte em perdas e danos. Artigo 499 do CPC. O município foi condenado a pagar os 180 dias de licença acrescidos de férias e 13º, mais R$30 mil por danos morais. E o relator usou uma frase que vale a pena repetir. O autor não pôde usufruir na época do direito, fazendo com que ele, somente 3 anos após o nascimento dos filhos, pudesse usufruir do direito mediante vitória via judicial, tempo esse que não é possível recuperar. Para advogado que atua contra a fazenda pública, tem 2 recados. O primeiro, licenças negadas e não gozadas a tempo se convertem em pecúnia, com base no artigo 499 do CPC, caminho viável de reparação. O segundo, o prazo prescricional, segundo o decreto 20.910 de 1932, é de 5 anos a contar do trânsito em julgado da ação que reconheceu o direito. Tem janela clara para ajuizamento em ações desse gênero. Se acomode aí de onde você estiver, porque agora a gente vai para a análise do dia do Ricardo Fernandes, advogado da OAB da Paraíba, do escritório Fernandes Advogados, professor e jurista especialista em direito administrativo e concursos públicos, coluna no portal Lauleria. A coluna parte de uma situação concreta e provoca uma pergunta direta. Imagine um militar das Forças Armadas que já passou por exames médicos rigorosos, avaliações físicas periódicas, controle constante das condições de saúde e atua em ambiente de risco. Esse militar presta concurso para outra carreira pública, Polícia Penal, por exemplo, e é eliminado no exame de saúde.
A pergunta do Ricardo é a seguinte: como pode o Estado, ao mesmo tempo, reconhecer a aptidão para a função militar e considerar inapto para a função civil? A tese central é que o Ricardo chama de incoerência administrativa. O exame médico em concurso não pode ser leitura mecânica. Sua finalidade não é identificar qualquer diagnóstico, mas avaliar a capacidade funcional do candidato. E a coluna traz exemplo cirúrgico, o caso do candidato eliminado por VDRL positivo, ou seja, sífilis em fase inicial, doença tratável, com alta taxa de cura, sem limitação funcional permanente. Diagnóstico não equivale à incapacidade, mas em muitos editais equivale. E aqui está uma frase que sintetiza essa tese. Entre a eliminação e a posse, o que deve prevalecer não é a formalidade do exame, mas a realidade da capacidade. E quando essa capacidade já foi reconhecida pelo próprio Estado, a resposta jurídica tende a ser clara. A coluna constrói o argumento em 4 camadas. Primeiro, finalidade do exame médico no concurso: avaliar capacidade funcional, não catalogar doenças. Segundo, incoerência administrativa: a aptidão reconhecida pelo próprio Estado para a função mais exigente vira inaptidão arbitrária para a função civil. E o terceiro, diagnóstico não é incapacidade. Doenças tratáveis sem impacto funcional comprovado não justificam eliminação. E quarto, violação principiológica, razoabilidade, proporcionalidade, vinculação ao edital e o direito constitucional de acesso ao cargo público. Para a advocacia administrativa e de concursos públicos, 3 aplicações práticas. A primeira delas, o candidato eliminado em exame médico deve juntar prova de aptidão funcional já reconhecida pelo Estado, registro militar, exames interiores, declaração de serviço ativo. A segunda, mandado de segurança é caminho com bom histórico e a concessão de medidas de urgência é comum nesses casos. Terceiro, jurisprudência tem evoluído para restringir eliminações baseadas apenas em diagnósticos, especialmente quando não há comprovação de incapacidade funcional. Tese vai ganhando força. E a coluna completa você acompanha no portal.lawletter.com.br. Pessoal, a coluna do Ricardo faz parte do programa Lawletter Insights. Se você escreve sobre direito e quer ampliar sua autoridade, o link para se candidatar está na descrição desse episódio. Faz parte do nosso compromisso entregar uma curiosidade jurídica reforçada e hoje a gente vai trazer o caso das tatuagens em concurso público. A tese do Ricardo sobre critério formal em concurso, que não pode se sobrepor à capacidade real, tem antecedente forte no STF, um caso emblemático. Recurso extraordinário 898.450, tema 838 da repercussão geral, julgado pelo plenário do Supremo em 17 de agosto de 2016. O relator, ministro Luiz Fux. Olha o caso. Um candidato a soldado da Polícia Militar de São Paulo foi eliminado no concurso por ter uma tatuagem na perna que estava fora dos parâmetros do edital. Ele recorreu e a discussão chegou até o STF. A tese fixada por Luiz Fux: editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais, em razão de conteúdo que viole valores constitucionais. Vencido apenas o ministro Marco Aurélio. E Fux deixou uma frase que ficou famosa e que vale a leitura mais lenta: um policial não se torna melhor ou pior em suas funções apenas por ter tatuagem. Então fica a dica, a lógica do tema 838 do STF é a mesma lógica da coluna do Ricardo. O Estado não pode criar barreira arbitrária no acesso ao cargo público com base em critério formal que não tem relação com a capacidade real do candidato. Tatuagem na perna não interfere na função policial. Diagnóstico tratável não interfere na função de agente penitenciário. A pergunta jurídica é sempre a mesma. O critério protege a função pública ou apenas reproduz preconceito? Quando a resposta é a segunda, o judiciário tem ferramenta para corrigir. Família Lawletter, por hoje é isso. Terça-feira fechada, episódio com 3 temas distintos, mas conectados pela ideia de limite. Limite do credor, limite da responsabilidade estatal, limite da administração. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu comentário lembrando do protesto que eu fiz começando esse episódio. Conta pra gente o que está no radar do teu escritório, segue a Lawletter no teu agregador de podcast favorito, ativa o sininho, compartilha aqui com a gente o que você tá achando, assina a newsletter gratuito, o link tá na descrição, e se você quer escrever pro portal, o Lawletter Insights também está por lá, e amanhã a gente volta trazendo o melhor do jornalismo jurídico e de tudo que você precisa saber para estar inteirado do cenário nacional. Um forte abraço para vocês e até mais!